Está no livro de Marcos, capítulo 4, Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, 35 a 41 do livro de Marcos, capítulo 4. Eu quero, esse texto é um texto conhecido. Quando você talvez já abriu aí, ou talvez você tem mais familiaridade com a palavra, você vai perceber, é aquele momento em que Jesus acalma a tempestade. Nós vamos ler então a partir do verso 35 aí do capítulo 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, antes de nós propriamente entrarmos na mensagem, eu quero destacar 7 pontos nesse texto. E depois nós queremos ver mais 4 pontos realmente da mensagem. A primeira coisa, queridos, é que no início aqui nós temos uma ordem do Senhor. Vamos passar para o outro lado. Uma ordem para ir para o outro lado lá do lago, do mar, né? Porque eles queriam ir para a região ali dos Gerazenos, ou Gadarenos, depende da tradução. E os discípulos obedecem, eles vão. Nesse momento eles não sabem, mas o Senhor tem em mente a libertação do homem de Gadara, aquele homem que andava no cemitério, aquele homem que era possuído por legiões, né, de demônios. E o Senhor, objetivando isso, fala: vamos lá para o outro lado. Os discípulos não sabiam o contexto, mas eles obedeceram. Uma das coisas, amados, que nós precisamos, mais do que entender muitas coisas, é obedecer ao Senhor. Precisamos obedecer ao Senhor, servir ao Senhor realmente, estar atentos à voz do Senhor. E mesmo quando ele fala: atravessa do outro lado, você não está entendendo por que tem que atravessar para o outro lado. Obedeça ao Senhor de todo o seu coração. A segunda coisa, queridos, eles estão indo, eles ouviram a voz do Senhor, eles obedeceram a voz do Senhor. E aí então, quando eles estão ali quase no meio, há uma tempestade, um vento forte começa a soprar. Um barulho muito grande talvez se fez ali naquele momento. Queridos, mesmo quando você ouve a voz do Senhor, mesmo quando você obedece ao Senhor, as tempestades virão, os ventos contrários irão soprar. Aqui nós podemos entender, queridos, como Jesus estava numa missão de libertação, que o inimigo se levanta porque não queria que aquele homem que estava do outro lado tivesse um encontro com Jesus, porque todo encontro com Jesus é um encontro de libertação, é um encontro de cura, é um encontro de restauração. E nós vemos que realmente o encontro de Jesus com este homem trouxe uma revolução para aquele lugar. E aquele homem que antes se cortava, andava nu, agora está calmo, está falando coisa com coisa, está realmente ter uma nova vida, e se tornou uma carta viva do Senhor, se tornou as boas novas encarnado naquele homem ali.
Terceira coisa, queridos, Jesus estava aqui dormindo, demonstrando que quando ele estava neste mundo, ele foi um homem normal, com todas as sua canseira, o seu apetite, enfim, Jesus se tornou gente como a gente. Por que isso é importante eu entender, queridos? Porque diz no livro de Hebreus que Jesus padeceu, sofreu todas as coisas como ser humano. Por isso ele pode me ajudar. Ele sabe o que é estar cansado, ele sabe o que é estar cansado e precisar dormir, ele sabe o que é passar uma noite acordado, ele sabe o que é ter uma angústia de não fazer a sua vontade para fazer a vontade do Pai Celestial. Ele sabe disso e ele pode nos ajudar nessas coisas. A quarta coisa, queridos, que eu quero destacar, no versículo 38, a preocupação ou o medo dos discípulos em perder a vida. E a palavra é bem clara, queridos, aquele que amar a sua vida mais do que o Senhor, não é digno. Aquele que quer salvar a sua vida vai perder, aquele que perde por amor do Evangelho ganha. Mas muitas vezes, amados, nós estamos como os discípulos aqui, nós estamos com medo, com receio de que nós vamos morrer. Ah, Senhor, chegou o fim agora, não tem mais solução. E nós nos esquecemos que Cristo está no barco. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, passa o temporal. Queridos, quantos temporais já não passaram na sua vida? Temporal que você pensou que o barco ia afundar porque já estava entrando água. Você chegou do outro lado, está aí, vivo, são, pronto para outro. Ou seja, Cristo está no barco com a gente. Cristo não nos abandona, Ele não tira férias. Os irmãos foram para a semana com Jesus, mas Jesus está na nossa semana aqui. Não é? Que bom que eles podem estar lá, mas que bom que Jesus está aqui. Você não pode ir lá, mas Jesus falou, você não vai lá, mas eu estou aqui com você. Porque você é templo do Senhor, você é templo do Espírito Santo, o Espírito do Senhor está dentro de nós. A quinta coisa, queridos, no versículo 39, Jesus acorda. E é interessante, amados, se você observar, um dos poucos relatos em que nos fala de Jesus descansando. E os discípulos vão lá acordar Jesus. Ô Jesus, acorda aí. O senhor não está percebendo? O senhor não se preocupa? O senhor não tem essa ideia de que talvez nós não vamos perecer? Mas Jesus levanta, queridos, e ele ordena a natureza. Ele fala para o vento se acalmar, e aí então o vento se acalma, as águas param de se agitar. A tradução grega para essa expressão, Jesus fala assim: eu os amordaço. Jesus está ali amarrando o vento. Ele está amarrando o vento. Ele está dando nó em água. Ele dá nó em pico d'água. Esse é o Deus do Deus sobrenatural. Sabe por que, queridos? Eu não posso amarrar vento nem dar nó em pico d'água, mas Deus pode. Ele falou: se acalma. E se acalmou. Mas quem sabe você precisa ouvir essa voz do Senhor nessa noite, em alguma situação da sua vida. Vai se acalmar. Quem sabe, como o salmista, você precisa ter a intrepidez do Espírito do Senhor na sua vida e dizer: ô alma, por que você está abatida dentro de mim? Sossega, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Amados, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E sempre haverá uma amanhã do Senhor para nossas vidas, queridos. Não tem noite que resista à graça de Deus. Não tem noite que resista, queridos, ao poder sobrenatural do Senhor. Sempre haverá um amanhecer da graça nas nossas vidas. Agora, queridos, no versículo 40, Jesus faz um questionamento para os discípulos.
Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Porque vocês são tímidos? Porque vocês não têm fé? Porque não tens fé? O Senhor questiona aqueles discípulos que já tinham andado com o Senhor, já tinham compartilhado muitas coisas com o Senhor. E aí então o Senhor fala: por que vocês têm essa timidez? Cadê aquela ousadia do Espírito de acreditar realmente de que coisas podem acontecer? Não é só no lugar A, B, C ou D, queridos. Não é. Não importa aonde estejamos, se estamos com Deus, isso é o que importa. Jesus faz um questionamento para eles. Mas, amados, no versículo 41 diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedeceram? Esse é o sétimo ponto, queridos. Eles não param para pensar sobre o questionamento do Senhor. Eles ficam maravilhados. Que bom, quem é esse que faz coisas grandiosas? Mas Jesus fala assim: olha, por que vocês não têm fé? Esse é o questionamento do Senhor. Mas no livro de Lucas, no capítulo 10, verso 20, Jesus enviou os discípulos numa missão. E nesse capítulo 10, verso 20, eles estão voltando da missão. E eles voltam alegres. Falam: Jesus, não é que funciona mesmo o negócio? Até os espíritos se submetem. E eles estavam eufóricos com o milagre, com aquela autoridade que o Senhor havia dado a eles. E o Senhor fala assim: oh, Deus, não se empolguem com isso. Se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amém? Mas muitas vezes nós ficamos assim admirados dos milagres e maravilhas do Senhor e esquecemos aquilo que Ele já fez por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, no Salmo 126. Amados, então a partir desses 7 pontos, eu quero pensar com vocês sobre essa indagação de Jesus para os seus discípulos, que é: que tipo de fé nós estamos tendo? E se eu tenho fé, como que é a minha ação pela fé? Ou seja, se eu tenho fé, eu vou andar crendo que o mar vai se abrir. Se eu tenho fé, eu vou tocar as trombetas, vou caminhar como Jesus caminhou ali, ou melhor, desculpe, Josué caminhou para que as muralhas caíssem, tocasse chifres de carneiro. Eu estava lendo alguma coisa sobre isso. O som mais horrível que tem é o chifre de carneiro. A coisa mais ridícula é tocar um chifre de carneiro, porque tem um som horrível. Não é aquele som de chofar que a gente ouve muitas vezes, quando, né, quem foi no encontro com Deus escutou aquele chofar. Não é o chofar. Imagine, Deus pega as coisas mais ridículas, queridos, para confundir realmente a nossa sabedoria. Então, se eu acredito, eu vou agir por fé. Bonhoeffer diz: fé só é fé na obediência. Se você tem fé, você obedece. Se você tem fé, você faz, você dá o passo para que as coisas aconteçam. Queridos, diante dessa situação, muitas vezes nós estamos no barco com o Senhor. Queridos, eu prefiro estar com Jesus no barco dormindo do que estar no mundo com o diabo acordado. Prefiro estar com Jesus dormindo, porque eu sei que Ele está ali, e a qualquer momento Ele vai se manifestar. A qualquer momento Ele pode acordar. Quando Ele acorda, coisas acontecem. Primeira coisa que eu quero
destacar, você pode estar no barco com o Senhor, mas como você está vendo o Senhor? O primeiro ponto que eu quero dizer é o seguinte: viva a vida com a certeza da existência de Deus. Viva a vida com a certeza da existência de Deus. Parece coisa óbvia, queridos, mas lá no livro de Hebreus diz assim: aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é um Deus abençoador. Você crê que Deus existe e que Deus é um Deus abençoador? Então por que você está ansioso com tantas coisas? Você crê que Deus existe? Então entrega tudo a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. Se você crê na existência de Deus, como diz lá em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. E esse em nós é na igreja, não é em mim, ou só em você, em todos nós, como igreja do Senhor. Amados, nós falamos nessa noite que Deus é santo, Deus é puro, Deus é o Senhor de todas as coisas. Mas, amados, muitas vezes nós não paramos para ouvir. Quando nós estávamos aqui cantando, Deus estava nos ouvindo. Nós cantamos e Deus nos ouviu. Agora, muitas vezes, na hora de nós ouvirmos Deus, nós não ouvimos. Nós não paramos para ouvir o Senhor. Muitas vezes isso tem, né, no espírito de músico. Ele canta, Deus ouviu. Na hora dele ouvir Deus, ele não ouve. Ele não senta para ouvir Deus. Isso é espírito de música. Deus teve a paciência de nos ouvir. Não teve paciência para ouvir o Senhor. Por isso que eu tenho que crer que Deus existe. Deus não é sonho. Deus não é pensamento positivo. Deus é alguém. E eu tenho que ter um relacionamento com esse alguém. E Ele está no barco comigo todos os dias, 24 horas por dia. E por isso eu tenho confiança, eu tenho certeza de que nele eu sou mais do que vencedor, independente do que acontecer. Todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu creio que Deus existe e eu o amo. Então eu creio que as coisas vão acontecer da maneira como Ele quer. E da maneira como Ele quer, eu sou mais do que vencedor e serei abençoado. Mesmo quando as bênçãos são bênçãos disfarçadas, que eu não entendo as coisas. Você acha que José entendeu quando ele foi vendido pelos seus irmãos? Mas quando ele estava lá no Egito, naquela posição, e aí então os irmãos precisaram dele e houve uma grande fome, aí ele entendeu: eu estou aqui, não porque meus irmãos me venderam, mas eu estou aqui pela vontade do Senhor. Esse Deus que existe é o meu Deus. Queridos, nós precisamos crer que Ele existe. Parar de brincar de crente. Que até o diabo é crente, mas continua diabo do mesmo jeito. Infelizmente, tem muitos crentes, poucos cristãos. Nós sejamos esses poucos, mas fiéis. A outra coisa, queridos, lembra que eu falei? Os discípulos estavam preocupados. Senhor, o Senhor não te dá que pereçamos, Senhor? Nós vamos morrer. Queridos, muitas vezes nós temos uma obsessão com a nossa própria segurança. Nós temos uma obsessão egoísta com a nossa vida. Senhor, o Senhor está ouvindo a minha oração? Senhor, eu já falei. Senhor, eu já fiz. Eu já determinei. Eu já amarrei. Eu já fiz tudo quanto é coisa. Senhor, o Senhor não vai atender? O Senhor não vai atender? Nós temos uma preocupação excessiva, queridos, com o nosso bem-estar. Você tem que ter uma preocupação em servir ao Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade.
vontade e as demais coisas, as outras coisas, o que for necessário, Ele vai acrescentar para a sua vida. Ele vai acrescentar. Mas nós não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, buscamos a nossa vontade, o nosso querer, a nossa própria satisfação. Por isso, eu vou ter igreja, porque aqui a oração está fraca. Vou buscar uma oração mais forte. Queridos, você tem que buscar o Senhor. É isso que você tem que buscar. Então repense a sua ideia de segurança, para que essa ideia não se torne uma obsessão. Porque, queridos, diz a palavra lá no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construir. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Ou seja, queridos, quando você confia no Senhor, crê que Ele existe, não tem essa obsessão com a tua segurança, você está dormindo, está sendo abençoado. Você é abençoado até quando dorme. Deita e logo pega um sono. Eu tenho uma coisa, queridos, eu acredito nisso, sabe? Por que Deus dá aos seus amados enquanto dorme? Porque enquanto você está dormindo, você não está fazendo besteira. Quando você não está dormindo, você não está atrapalhando Deus. Tinha um irmão que orava dessa maneira, queridos: Senhor, me ajuda a não te atrapalhar. Porque muitas vezes nós atrapalhamos Deus. Porque nós temos conceitos de bênção. Tem que ser essa bênção, tem que ser desse jeito, tem que ser assado, tem que ser frio. Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, queridos. Por isso Ele é Deus. Por isso que Ele é Deus. Por isso que Ele é o Senhor e eu sou o servo. Mas eu sou servo por amor. Eu sirvo ao Senhor não porque eu tenho medo do inferno. Eu sirvo o Senhor não porque eu quero ir para o céu. Eu não sirvo o Senhor porque eu quero dar em ruas de ouro. Eu sirvo o Senhor porque Ele é o Senhor. Porque eu amo. Há uma canção antiga que diz assim: aonde Cristo está, ali é céu para mim. Ou seja, amados, se você for para o inferno, mas Cristo estiver ao teu lado ali, o inferno se torna céu. Você pode estar em qualquer lugar, mas se você está com Cristo, Cristo está com você, vocês estão no mesmo barco, ali se torna céu. Agora, sabe por que, amados, muitas vezes nós temos isso? Porque nós temos inquietações dentro do nosso coração. Eu preciso pedir ao Senhor: Senhor, eu quero, me ajuda a me aquietar interiormente. Porque a inquietação não é questão geográfica e nem circunstancial, ela é interior. Porque eu digo isso, querido, se você pegar pela palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, no começo das coisas, geograficamente Adão e Eva estavam no melhor lugar, eles estavam no paraíso. Então não era um problema geográfico. A inquietação: por que eu estou aqui em Bauru? Porque eu estou em Botucatu, porque eu estou em Lins. Não era geográfico. E também não era circunstancial, porque tudo ia bem. Você está no paraíso, geograficamente, lugar bom. Circunstancialmente, todo dia, na viração do dia, o Senhor vem, vai ter um papo. Tá? Se fosse lá no sul, ia tomar um chimarrão, vir na tardezinha, tá? Jogar uma conversa e tal. Aí como é que foi o dia? Pescou muito. Daí pegou muita fruta. O que está dando nessa época do quê? Começa aquela conversa. Ou seja, de amizade. Então não era uma questão geográfica nem circunstancial, mas era interior. Então, mas por isso eu preciso pedir ao Senhor: Senhor, trabalha no meu interior, trabalha na minha vida, Senhor, para que essas inquietações possam realmente se dissipar. Porque, amados, não adianta se esforçar, pular, tal. Se o Senhor não for Senhor na sua vida, de nada adianta. Sabe por quê? Mas a própria palavra nos diz ali no livro de Jeremias: o ímpio não tem paz. Ímpio é aquele que anda fora da esfera da ação de Deus. Agora, queridos, uma das coisas mais tristes que eu tenho descoberto nesses dias
é agir como um ateu. Porque o ateu não crê em Deus. Agora, muitas vezes dentro da igreja nós temos ateus. Ou seja, agem como se Deus não existisse. Não, eu tenho que dar meus pulos aí. Se eu não der meus pulos, não vai ter sofrer. Você pode dar teus pulos, você pode dar teu jeito, você pode tentar levar de letra, fazer o que você quiser. Se o Senhor não estiver à frente, queridos, todos os planos fracassam. Porque somente aquilo que começa com Deus tem futuro. A outra questão, queridos, abandone a ideia de que os transtornos serão retirados da sua vida. Ou seja, o problema não é se vai vir a tempestade ou não, ou quando virá a tempestade. Esse não é o questionamento. O questionamento é: Jesus está no barco? Amém. Se Jesus está no barco, pode vir tempestade ou não? Pode acontecer alguma coisa ou não? Mas com Cristo, com certeza você chega no destino. Com Cristo você vai atravessar. Com Cristo você vai chegar do outro lado. Amados, nós vivemos nos dias de hoje, onde pessoas muitas vezes prometem, e a palavra diz lá em Jeremias: falsos profetas dizem paz, paz, quando não há paz. Fala das coisas, que tudo vai dar certo e não dá certo. Amados, nós não estamos aqui para nos dar bem. Esse é o ponto que eu quero destacar. Nós estamos aqui para o louvor da glória do Senhor. Por isso o Senhor Jesus fala assim, ele usa como ilustração: mesmo se você não tiver um dos olhos, mas é melhor ter um olho só e ir para o céu do que ter os dois e ir para o inferno. Ou seja, amados, não importa as circunstâncias. Se nós estamos vivendo para o louvor do Senhor, tenha certeza de que você terá uma alegria, e a alegria do Senhor será a sua força. E por fim, queridos, eu quero terminar dizendo assim: fuja de uma religião que explora, que promete bênçãos aos frequentadores e colaboradores. Fuja desse tipo de religião. Porque o Senhor quer que nós nos entreguemos a Ele, o adoremos, o reverenciemos, o aceitemos de todo o nosso coração. Mas tem pessoas hoje em dia que querem fazer barganha com Deus. Aí eu sou discípulo, mas o Senhor me dá isso. Eu te aceito, levanto a mão, vou lá na frente da igreja, mas eu quero isso, eu quero aquilo outro. Amados, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 3, eu vou ler na linguagem de hoje, para ficar bem claro para todos nós, que infelizmente esse é o tipo de evangelho que nós temos visto por aí. No capítulo 2, verso 3, de 2 Pedro: em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, ou os usarão para benefício próprio, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta. O destruidor, aquele que nos condenará ao inferno, dele está bem acordado. Ou seja, amados, em sua ambição pelo dinheiro, falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Amados, por que eu falei nos 7 pontos, para depois nós entrarmos na mensagem? Porque os discípulos não atentaram para o questionamento do Senhor sobre a fé. Não atentaram. Eles ficaram maravilhados com a palavra, ou melhor, com o gesto de Jesus acalmando a tempestade. E muitas vezes, amados, nós ficamos empolgados com Jesus. Só que empolgação é cara. Se você se ilude, logo você se desilude. Então eu vou dizer para você: ver é algo emocionante, mas ouvir Deus é edificante. Você quer algo que te emocione ou te edifica? Por isso que Tomé quis ver. O Senhor falou assim: bem-aventurados aqueles que não viram, mas ouviram e acreditaram. Porque esses que ouviram, não viram,
foram edificados. Amados, eu não sei o que Deus tem desejo para o teu coração, mas é uma das coisas que eu creio que Deus fala. Deus fala nos nossos corações. Eu queria que você fechasse os teus olhos neste momento. E eu queria, nessa noite, estar orando junto com você, para que nós tivéssemos ousadia e fé. Aquela fé e ousadia que Davi teve, quando ele disse, mas quando ele disse isso, ele já tinha vivido isso. E disse: com meu Deus eu salto por águas, com meu Deus eu passo por meio do esquadrão. Queridos, nessa noite nós queremos orar para que você seja despertado com fé e ousadia. Eu não sei qual barreira você precisa transpor, mas nessa noite o Senhor quer te capacitar para vencer as barreiras, ou para passar no meio do esquadrão, numa situação de aperto, uma situação que talvez você pense que não tem saída. Cristo está no barco, queridos. Veio o temporal. Eu digo para você: o Senhor não está dormindo, o Senhor está acordado, e Ele vela por você, e Ele tem preocupação para com a sua vida. Você quer essa fé e ousadia, queridos? Venha nessa noite aqui à frente do altar do Senhor e diga: Senhor, eu